Capítulo 37. Novos rostos. Mika faltou alguns dias de aula por licença médica. Khan acompanhou no primeiro dia de volta. Embora não fosse óbvio, eles ficaram mais próximos e estava claro que tornaram mais dependentes um do outro. Ocorreu a Khan que se ele morresse, Mika poderia ser a única pessoa além dos seus pais adotivos que derramaria verdadeiras lágrimas de tristeza. Mika era uma amiga muito querida, quase uma família. Há algo neles, tenho certeza disso. Mika falou como se estivesse fazendo uma interferência séria, depois mordeu o sanduíche que comprou no café a caminho da escola. Khan ofereceu sua bebida, levando casualmente o canudo aos lábios dela. De quem você está falando? Os caras que moram nessa pousada. Deve haver um vínculo especial entre eles que não conhecemos. Najak me disse uma vez que todos perderam um membro da família de alguma forma. Mika se lembrou do choque que sentiu ao ouvir isso. Ela imaginou que poderia haver um incidente ligando todos eles, mas nunca imaginou que fosse a morte de suas famílias. Perdido membro da família? Disse Khan, repetindo um comentário de Mika. Ele pensou que eles poderiam estar morando longe dos outros parentes, mas nunca lhe ocorreu que todos pudessem estar ligados através da morte de outra pessoa. Como todos eles acabaram em Greyville? Se fosse o destino ou algo inevitável como todos falaram, isso seria um absurdo. Quanto mais perto eu chego, mais complicado fica. Eles experimentaram muito mais do que eu penso. Às vezes eu tenho a sensação que eles são muito parecidos com você. Mika murmurou, revelando cuidadosamente seus pensamentos à medida que chegava a ela. Ela já havia dito isso antes, mas de alguma forma, os irmãos exalavam o mesmo cheiro que Khan. Não era apenas um cheiro físico, era uma estranha sensação de parentesco que ela sentia quando estavam todos juntos. Uma sensação de estabilidade. Semelhante? Como? A voz de Khan subiu uma oitava como se tivesse sido pego fazendo alguma coisa. Mika comeu o último pedaço de sanduíche e pegou a bebida de Khan. E ela continuou lentamente. Bem, é só... Em vez de esconder as coisas, você simplesmente não fala sobre isso. É apenas a vibração que eu sinto. Claro, não estou dizendo que vocês são parecidos ou algo assim. É um sentimento que eu realmente não consigo descrever. É um sentimento. Khan abriu repentinamente a mão e cerrou os punhos, como se estivesse pensando para ver se ele era realmente como Mika descreveu. O que ele estava sentindo? Como ela frequentemente testemunhava aspectos de Khan que ela não tinha visto antes, Mika decidiu não atribuir nenhum significado às suas ações. Espera um segundo. O que é isso? Seguindo em frente, Mika falou com a voz assustada e fez uma pausa. Ela estava apontando para um enxame de estudante reunido como abelha em volta de uma colmeia. Khan havia passado por muitas coisas terríveis na escola secundária. Então ela refletivamente olhou para ele e começou a empurrá-lo para trás, para longe da multidão. Eu não acho que isso tenha a ver conosco. Você está certo. Felizmente, parece que sim. Por enquanto. Apesar da resposta calma de Khan, Mika estava nervosa e teve que se esforçar a concordar. Mas, como Khan supôs, os estudantes pareciam completamente desinteressados na dupla quando se aproximaram. Eles olharam para alguma coisa sussurrando. Mika sentiu uma sensação de déjà vu. Apenas alguns meses antes, eles não estavam enfrentando todo tipo de dificuldade com a chegada simultânea de 3 estudantes transferidos, o que pôs fim a seus dias de paz? De jeito nenhum. De novo. Mika orou sinceramente. Ela estava grata pela atenção dos outros alunos ter sido desviada de Khan, mas ela não queria assumir outra tarefa problemática. Como sempre, o diretor do ensino responsável pelos alunos transferidos era o professor de Mika, e infelizmente confiava muito em Mika. Ela se virou e olhou para Khan com lágrimas nos olhos. Por favor, me diga que isso não está acontecendo, Khan. Infelizmente, palpites ruins nunca estão incorretos. O evento secundário derrubou sua recente atmosfera sombria com o aparecimento de novos rostos e recuperou vitalidade e energia. Além disso, Luca não era do tipo que se incomodava com a atenção e, naturalmente, esse era o caso mesmo com a resoluta presidente de classe Mika, por mais desconfortável que isso a fizesse sentir. Oi, Mika! Oi, Mika? O que é isso? Por que ele está sendo tão casual? Oi! Ela o cumprimentou de volta, esquecendo completamente que ele era um aluno transferido que havia chegado hoje. De perto, o menino parecia ainda mais individualista e despreocupado. Os inúmeros piercings em suas orelhas indicavam isso, assim como seu longo cabelo de 2 tons de cor caqui. Ele foi o primeiro aluno a mostrar claramente a falta de restrição da escola quanto ao vestuário e à aparência. Você sabe meu nome, certo? Como eu poderia? Essa é a primeira vez que eu encontro você. Nos encontramos essa manhã, no portão da frente. Não, o que eu quero dizer é que é nossa primeira vez cumprimentando. Sinto que vamos nos dar bem. Vamos ser bons amigos. Sou muito charmoso, então levará algum tempo para você se acostumar. Mas não seja tímida. Hã? O que isso significa? Em vez de responder, Mika pareceu chocada e confusa. Luca ignorou completamente isso e entregou o formulário de inscrição do clube. Aqui. A professora disse que para dar isso a você. Ao contrário de Najak e Ziteio, para esse recém-chegado, tudo acontecia com facilidade e sem complicações.
Luca não parecia intimidado por nenhuma das coisas que deveria ser nova e desconhecida. Suas ações eram naturais e flexíveis, como se tivesse uma sua zona de conforto. Foi uma atitude completamente diferente dos irmãos que parecia forçado a suportar esse lugar. Ouvi dizer que você precisa entrar em um clube para se formar aqui, então escolhi o clube de arte. Mika se lembrou de quanto tempo teve que perseguir Enzi para conseguir esse formulário dele. À medida que seu passado não era tão distante passava, Mika ficou profundamente comovida com esse momento. Você gosta de desenhar? Eu diria que sou mais nisso do que gosto disso. Acho que você poderia dizer que eu sou um gênio? Algo em Luca parecia familiar. Mika sentiu a mesma coisa em Izzy. Ela queria acreditar que ambos eram brincalhões demais, mas por alguma razão ela tinha um palpite de que não deveria encarar as coisas dessa forma. Mas ambos eram irritantes e isso estava claro. A semelhança era estranha. Parece que você não acredita em mim. Eu? Eu acredito totalmente em você. Mika respondeu apontando para o rosto dela. Luca balançou levemente a cabeça com um olhar travesso, indicando que não seria enganado tão facilmente. Eu não acredito nisso. Fui originalmente transferido para cá como estudante de arte. Embora desenho e pintura a óleo seja achado para mim, eu gosto de coisas que são gratuitas e não convencionais, como grafite. Ah, acho que faz sentido. Vendo como Luca expressou todo tipo de coisa sobre si mesmo durante o primeiro encontro, ele era totalmente extrovertido, com certeza. Eu queria perguntar, eles são seu guarda-costas? Luca apontou para a água atrás de Mika como se estivesse provocando, e ela se virou para olhar. Com certeza, Najak, Enzi e Khan ficaram juntos não muito longe de olhos nele. Mika fez uma expressão desconfortável e olhou para eles sem surpresa. Ela então pegou o formulário de inscrição do clube de Luca e se levantou. Ah, não precisa se preocupar. É apenas algo que eles gostam de fazer. Observando você? Não é realmente observar, é mais como inspecionar os arredores. Você ficará mais confortável sem pensar dessa forma. Os crimes brutais ocorridos em Greyville, incluindo o que aconteceu com Kronk, foram suficientes para deixar os irmãos nervosos. E Mika não tinha ideia de que o verdadeiro culpado poderia ser um vampiro. Portanto, não era surpreendentemente que ele se comportasse dessa maneira. Mika olhou para eles como sempre fazia e desapareceu na sala de professores. Só então Lucas se aproximou casualmente dos irmãos e os cumprimentou sorrindo. Oi, primos vizinhos! Não achei que viria vocês aqui. Você tem certeza disso? Parece que você tinha certeza que nos viria. Khan e Enzi ficaram surpresos com o comentário incisivo de Najak. Geralmente, era esse o tipo de coisa que Enzi fazia. Normalmente, não era Najak quem atacava primeiro. Enzi ficou mais em alerta. Era verdade que ele e Najak não eram muito compatíveis, mas se Najak estava reagindo com tanta sensibilidade, ele sabia que havia um bom motivo para isso. No mínimo, esse nível de confiança existia entre os dois. Quando o clima ficou tenso, Luca penteou o cabelo para trás e falou devagar enquanto inspecionava a mudança de cores das folhas no momento. Por que tão cautelosos? Lucas se aproximou rapidamente de Najak, colocou os lábios perto do seu ouvido e sussurrou em voz muito baixa. Nós, lobisomem, precisamos ficar juntos. Quando ele também ouviu sons fracos de risada, Najak afrouxou lentamente os punhos. Isso não significa que ele não estava mais cauteloso, mas agora que sabia que eles eram do mesmo tipo, não havia necessidade de atacar de forma imprudente. De onde vocês veio? Najak ficou curioso sobre os irmãos gêmeos Luca e Luz e queria saber mais sobre eles. Ele tinha certeza de que eram um lobisomem lupusgaro como ele, mas o comportamento e a atitude de Luca também apontavam para outra coisa. Bem, não tenho certeza se você sabe. Somos um grupo tão pequeno. Somos diferentes de vocês, nascido e criado no estepe de Mahaba. Luca disse arrogantemente. Ele estava aludindo a uma espécie de hierarquia entre aqueles que nasceram puros e aqueles que não eram. Embora todos fossem lobisomem, eles carregavam sentimentos de superioridade por ter uma linhagem diferente. Najak olhou para ele com tenacidade, como se fosse prender Luca dentro dos seus olhos cinza escuro. Como se quisesse rir disso, Luca evitou de brincadeira o olhar feroz de Najak. Ele era alegre e bom em esconder segredos. Luca olhou para a pintura falsa de Monachi, pendurada acima dos irmãos na sala de aula. Solidão e arte andavam de mãos dadas. Não importava se ninguém soubesse os pesos da escuridão profundamente enraizada em seu coração. Nunca encontrei ninguém tão chato quanto você. Não tenho certeza do que fazer a respeito. Izzy falou em um tom irritado para desviar a atenção de Luca para a pintura acima deles e voltar para ele. Permanecendo em silêncio, o olhar de Luca parecia estar se movendo em direção a Izzy, mas logo pousou em Khan. Por um momento, Luca olhou atentamente para Khan com seus olhos cinza prateados. A maneira como ele olhou para Khan foi bem diferente de quando estudou a pintura falsa. De alguma forma, acabei de notar que um de vocês está exalando um cheiro bastante peculiar.